Bom dia a todas e todos. Eita, danado, o negócio é potente. Em primeiro lugar, me apresentar, eu me chamo Fernando, né? Eu estou diretor da Escola em Tempo Integral Winston Xuxo, escola que hoje em dia nós também oferecemos a modalidade de ensino profissionalizante em meio ambiente, o que, diga-se de passagem, acaba se tornando um ponto fundamental na proposta que a gente resolveu trabalhar frente ao concurso, né, da educação fiscal. Mas antes de tudo, gostaria demais, né, de ressaltar a importância desse prêmio, principalmente no campo da educação, porque, quer queira ou quer não, né, historicamente é delegado às escolas a formação não só científica dos nossos jovens, mas também cidadã. E nessa perspectiva da formação cidadã, um dos pontos que é determinantemente divisor de água na vida de um jovem que está saindo da escola no ensino médio, como é o meu caso, e enveredando pela vida adulta, na vida das contas, dos tributos, dos pagamentos de boleto, e eles não têm acesso a esse tipo de formação, a não ser em projetos como esse, que como o Luiz, não é isso, Luiz? Pedro Luiz? Nilves, Ismael, nada a ver, tá? Que confio. Que de fato, que este momento ele possa, de repente, tornar-se um primeiro passo para que a gente discuta a inclusão real, né, e efetiva das perspectivas fiscais, da consciência fiscal, da formação sobre como versam os recursos arrecadados pela sociedade no retorno aos jovens, às suas escolas, às suas famílias, à sociedade como modo geral. Então, que isso seja um momento oportuno para que a gente possa expandir isso que, por hora, é somente um concurso, né? Lá na escola, lá no Winston Xuxo, como já disse, somos uma escola em tempo integral e também com o modelo técnico de meio ambiente. E lá, volta só um pouquinho, por favor. Lá nós produzimos a atividade Tributo para o Futuro, né? Uma educação fiscal para a cidadania, saúde e sustentabilidade. Esse trabalho ele foi um trabalho promovido a 8 mãos, né? Fomos eu, Fernando, o professor João Modesto, é o professor da área técnica, a coordenadora, a professora Júlia Isabelle, e também o professor de filosofia da escola, o professor Leonardo. Na ocasião, pode passar? Na ocasião, como eu venho enfatizando, a nossa preocupação somos uma escola de ensino médio, preparando os meninos para uma das últimas etapas da formação básica, e o que é que a gente tem enxergado de compreensão dos nossos jovens em relação aos tributos que circundam a vida deles. E de que maneira a gente consegue trabalhar esse conhecimento de modo que eles possam absorver de uma forma compreensível, né, inteligível à geração deles, de certa forma, mas que eles também possam sentirem-se seguros de, apesar da informalidade, mas que eles tenham parâmetros para poderem também multiplicar o conhecimento que foi produzido nos encontros com eles, e dessa forma a gente conseguir promover uma conscientização da nossa escola e a partir daí também expandir os próprios muros das escolas, né? Então nós planejamos a atividade, dividimos em 4 partes, de certa forma. Foram momentos de discussão teórica, como está pontuado. Consequentemente, tivemos uma produção dos próprios estudantes e, em seguida, essas produções elas também estão promovendo um compilado que serão disponibilizados, né, nas redes sociais da escola para que elas tenham ampla visibilidade. Nós optamos também por atuar com os meninos das turmas de 2ª série. Por quê? Lá na escola nós implementamos o modelo profissional em meio ambiente, como já foi citado, a partir do ano passado. Então, no ano passado tivemos as turmas de 1º ano recebendo essa modalidade. Essas turmas de 1º ano, ao passar o ano, agora estão na 2ª série, enquanto que as nossas turmas de 1º são também modelo técnico. Restando o 3º ano ainda como propedêutico, que, de certa forma, nós até gostaríamos de ter incluído os 3º anos, mas como eles ainda estão nessa modalidade propedêutica e também estão em vias de Enem, a gente deixou eles um pouco mais confortáveis e sossegados em relação a isso. Optamos pelo 2º ano por um pouco mais de maturidade dos meninos para compreender os assuntos trabalhados. E aí, por que da maturidade? Porque, e aí, por favor,
Porque no primeiro eixo, a gente conta com a participação do professor Leonardo de Filosofia, onde ele vai fazer um resgate até filosófico dos porquês do tributo, né? Ele vai trabalhar ali de Aristóteles até as filosofias de John Rawls em relação ao Estado, né? As compreensões de Estado por parte da filosofia, o que é pertencer ao Estado, o que é ser um partícipe na sociedade, né? E, por seguinte, a gente passando para John Rawls, também vai discutir as distinções entre liberdade, pertencimento, participação e onde é que essas nuances são pertinentes, inclusive na cobrança do próprio tributo, né? Que, fazendo a reflexão um pouco mais grosseira, de certa forma o tributo é o nosso pagamento pela participação na sociedade, o que obviamente é retribuído em usufruto dos serviços que são oferecidos pelo Estado, né? Pode passar, por favor? No segundo momento, e aí eu me apresentei pela metade, né? Eu, apesar de estar diretor, eu sou professor de Sociologia da escola também. E na condição de professor de Sociologia e também de formador de projeto de vida, que enquanto em sala de aula, por sermos de uma escola em tempo integral, a qual eu também faço um reforço aqui na defesa, é uma proposta de escola que é realmente diferenciada para a formação dos nossos estudantes, né, na modalidade pública, diga-se de passagem, e mais uma vez fazendo referência aos tributos, né, mas que os nossos jovens passam pela formação básica, acadêmica, mas passam pela escola sem ter a mínima noção do que vai encontrar com eles na vida adulta, exatamente no campo dos tributos, no campo de arrecadação e mesmo da organização financeira individual. Mesmo as perspectivas mais basilares da economia individual, como, por exemplo, taxas de cartão de crédito, a preocupação com o percentual de gasto / recebimento, nenhuma dessas discussões são, na prática, abordadas, senão por interesse do educador, seja em projetos como este aqui colocados, ou então por experiências dos próprios educadores, né, na sua trajetória de vida, que veem a importância de trazer assuntos como esses para seus jovens. Pois, né, nós, na condição de educadores, eu acredito que um dos nossos objetivos é exatamente garantir que os nossos jovens eles possam evoluir a partir do conhecimento que a gente acumulou e pode passar para eles, né? Então, na discussão da sociologia, a gente vai discutir sociedade e tributos, né? A pertinência entre a organização fiscal e o que a gente conhece como sociedade de bem-estar social, que seriam exatamente os pontos de arrecadação e retorno. O imposto arrecadado, de que forma ele vem sendo empregado? E aí, no último ponto, no ponto onde é discutido pelo professor João, o professor João ele já é um professor da área técnica da escola, como eu pontuei. Nós optamos por trazer a discussão do retorno dos impostos através do SUS. Só que nós nos preocupamos em expandir a compreensão de até onde o SUS está abrangendo esse retorno à sociedade. Porque normalmente quando se pontua, estamos falando de SUS, a primeira coisa que vem à mente são as questões envolvendo o atendimento ao público nos hospitais, na questão da saúde mais objetiva, de procurar o médico, de procurar o postinho de saúde, a UBS. Só que como a gente lá é uma escola de meio ambiente, nós visualizamos que o SUS ele tem ramificações que abrangem, que abraçam as perspectivas, inclusive profissionais dos nossos jovens. Quando a gente vai observar que através do SUS e da Anvisa, que é um braço do SUS, que nós vamos ver a preocupação com a questão sanitária da sociedade, que nós vamos observar também que outros serviços que vão, como já citado, desde a questão da higiene urbana, mas também passando pela verificação dos produtos que são disponibilizados no mercado, a garantia de qualidade, a garantia de um material que ele não provocará danos à saúde ou mesmo ao meio ambiente. Todas essas perspectivas são visualizadas por ramificações do Sistema Único de Saúde através de seus diversos órgãos. E foi nessa discussão que o professor João ele procurou se pautar.
Primeiro, pontuando a organização da política brasileira, observando que nós, como um Estado de bem-estar social, fazemos arrecadação para a redistribuição, né? Ele vai pontuar também na lógica da forma federativa de nossa sociedade, a quem cabe, qual distribuição, qual imposto é arrecadado, por qual instância administrativa e de que maneira esse imposto pode ser revertido para a sociedade, né? Questão das competências tributárias. E aí, encaminhando para o final, nós nos preocupamos em reforçar os estudantes a possibilidade de acesso que eles têm ao portal da transparência de um modo geral. Por quê? Apesar de existir as regulações para conferência de como os recursos estão sendo empregados na sociedade, há pouca informação ou há pouco incentivo sobre a consulta desses recursos. Porque à medida que a gente tem o portal da transparência, à medida que o portal da transparência ele é consultado, ele acaba também promovendo ali pequenos gatilhos, digamos assim, no meio social, e a partir dessas provocações é que nós conseguimos nos manifestar e fazer as exigências necessárias e cabíveis em relação a cada um dos pontos abordados. E aí, por que eu estou enfatizando no portal da transparência? Porque ao fim das atividades teóricas, foram 3 encontros teóricos que nós tivemos, um de filosofia, um de sociologia. Em seguida, tivemos esse com o professor de meio ambiente e, por favor, o próximo ponto. E, por fim, nós propusemos aos estudantes que eles promovessem materiais que pudessem ser que eles pudessem ser lidos por estudantes de sua faixa etária, numa linguagem que fosse compreensível ou, pelo menos, dinâmica, ao ponto de causar o interesse, tanto da comunidade, mas que também pudéssemos divulgar para mais mídias, para mais espaços. E aí, os meninos, por favor, eles produziram algumas atividades que foram desde panfletos, cartazes, cards, que discutem a questão tributária, que enunciam a necessidade de procurar o portal da transparência, ou que pontuem as áreas de atuação em que os tributos podem ser redistribuídos, em especial na área de saúde, mas também foram feitos vídeos, né? Os meninos produziram algumas atividades que trazem pequenos roteiros sobre como o imposto ele é revertido, de que maneira ele promove potencialidades à sociedade, e até mesmo um joguinho virtual os meninos chegaram a fazer, né? Aqueles que são mais desenvoltos. A nossa escola, e aí por todas as modalidades que nos atendem, né? Nós temos um certo aporte que nos permite trabalhar com os meninos um pouco mais do que aquilo que a gente está habituado. E aí foram essas as produções, elas estarão em breve no Instagram também da escola, para que todos possam acessar e difundir, caso sintam-se à vontade. E temos aqui como conclusões das nossas atividades a aplicação da compreensão tributária, que eu acredito que foi o nosso principal foco, fazer com que jovens, adolescentes, do nível médio, com a idade entre 15 e 17 anos, que é o que abrange ali as segundas séries, pudessem compreender que a discussão tributária não é algo reservado aos jornais sobre política, muito pelo contrário. A carga tributária, a discussão fiscal, ela é algo que permeia o nosso dia a dia, desde a hora que eles acordam e desligam o ventilador da casa, porque a mãe está reclamando do gasto de energia, passando pelo acesso ao transporte público, chegando no chão da escola, que é mantido por esses mesmos impostos, e daí até a sua hora de dormir. E foi essa a preocupação que a gente teve de promover com eles. Para além disso, a intersecção com as áreas de conhecimento, como já foi pontuado, sociologia, filosofia, a própria área técnica, mas também outras áreas foram pontuadas ao longo dos discursos. A ampliação sobre a percepção do SUS, que aí novamente é uma outra discussão que precisa ser de fato um pouco melhor trabalhada, seja na escola, mas seja também em ambientes mais amplos. A gente tem que desmistificar que o SUS é só um posto de saúde, até porque as nossas estruturas físicas, elas ainda carecem de alguns recursos, carecem de algumas demandas, e se a gente vincula aquele órgão tão somente
A UBS fica a impressão de que o SUS não funciona porque estruturas físicas não estão totalmente pertinentes, quando essa não é a verdade, nem da estrutura e nem somente da abrangência. E, por fim, os meninos também têm uma conexão profissional e cidadão um pouco mais trabalhadas, em especial os meninos que estão trabalhando no ensino técnico e meio ambiente. Desculpa os segundinhos passados e muito obrigado. Santos Dumont, de Parnamirim. Bom dia.